Bom, vamos lá para uma edição Pocket do Dois Quadrinhos News e eu vou começar antes de ir para a notícia da live da Panini, que foi bombástica e vários lançamentos. A gente tem que falar de Dark Horse, mais especificamente a continuação de Black Hammer. Sim, Jeff Lelindo anunciou que a partir de junho nos Estados Unidos, não, peraí, julho na verdade, Black Hammer deve ganhar uma continuação. Tem vários spin-offs, né, de Black Hammer saindo atualmente, mas a série principal está retornando. Vai ter o mesmo colorista, que é o Dave Stewart, o Jeff Lemire escreve, mas o desenhista não é mais o Dean Armstrong, na verdade é a Caitlin Yarsky, eu acho que é assim que se pronuncia, e é uma baita de uma desenhista, assim, eu gostei bastante do desenho dela. A trama se passa 2 décadas após a série principal e vai focar na Lucy Weber, que é a filha do Black Hammer, né, clássico dentro da ideia aqui do quadrinho, e ela tá numa pior, assim, o casamento está indo pro espaço, ao mesmo tempo o trabalho tá muito ruim, não tem perspectiva, e há muito tempo que ela não levanta o martelo cósmico. E aí a grande dúvida é, por quê? Né? O que está acontecendo que essa personagem está nessa situação? Como tu deve estar sabendo, no final da Era da Destruição, ela acaba ficando ainda na Terra, né? Ela não vai voltar para a Fazenda com os outros personagens. E vamos lá, assim, Black Hammer me decepcionou muito com a edição final, só que a gente tá falando agora de, sabe, uma outra situação, com uma outra personagem, e o Jeff Lemire é um cara que ele tem crédito comigo. Com certeza Black Hammer é um quadrinho que vai seguir ainda durante muito tempo, então eu pretendo ler, tá? Mas comenta aqui embaixo como é que tá a tua expectativa pós volume 4 do Black Hammer. Tá, agora vamos focar na live da Panini Comics, mais especificamente dos lançamentos da Marvel. Primeiro eles falaram um pouco sobre a questão dos ônibus, né? A partir do volume 2 do Quarteto Fantástico do John Byrne, esse estilo de publicação é exclusivo do site da Panini. Segundo eles, a ideia é justamente poder oferecer uma condição melhor, sendo eles próprios os distribuidores. E assim, nesse ponto, eu entendo a Panini, porque, imagina, ela tem um produto que tem bastante procura, então ela está decidindo investir no próprio site, né, e fazer as suas próprias vendas no seu próprio espaço. Claro, não é tão bom assim, porque o legal é a gente sempre ter uma disputa, vamos dizer assim, né, várias lojas vendendo o mesmo produto para o preço baixar. Então, dessa forma, a gente fica especificamente com as condições que a Panini propor no tempo dela, né, quando o cupom funcionar. Então, sinceramente, eu acho uma decisão ruim, mas ao mesmo tempo eles disseram que conseguem oferecer os ônibus por um valor mais acessível para o leitor. Então, por um lado, né, enfim, tem suas partes boas e partes ruins. Fora isso, um dos temas da live foi a coleção clássica Marvel, que eles apresentaram a lombada, que eu acho que era mais... Bota na tela aí a imagem da lombada. Esse é o print mais importante, né, cara, dessa coleção. Acho que o pessoal estava muito preocupado como ia ficar. Mas olha só, como vocês podem ver, tem uma numeração própria da coleção na lombada, mesmo a primeira edição sendo do Homem-Aranha e a segunda do Quarteto, a numeração ela vai andando. São 60 volumes já planejados pela editora, enquanto na Itália já tem 250. Cara, vocês têm noção que a gente vai ter, se chegar no número 250 no Brasil, é algo surreal, assim, porque pensa que é uma publicação em ordem cronológica das primeiras histórias da Era Marvel. Cara, é sensacional se isso realmente acontecer. O que me preocupa aqui pro nosso mercado é que, pensem na coleção, na Biblioteca Histórica Marvel. A Panini lançou 4 volumes do Homem-Aranha, e das outras séries, eu acho que os X-Men foram 3, que foi o mais longe, e os outros personagens, tipo o Quarteto, o Hulk, etc., não tiveram outros encadernados naquele formato naquela época, que são essas mesmas histórias da coleção clássica Marvel. Ou seja, talvez o público brasileiro, eu não sei, não compre tudo, né? E me preocupa um pouco se a coleção vai ir mais pra frente. Tomara que, né, o ideal, entre aspas, seria todo mundo comprar todos os personagens e formar a coleção. Bom, fica aí a decisão de cada um, até comenta aqui embaixo o que tu exatamente pretende fazer. E outro detalhe legal que eles revelaram é que tem extras. Cara, e os extras são bem legais, assim, parece algo bem próximo do que saía lá na época, né? Eu vou ver se consigo apresentar aqui pra vocês em breve esse conteúdo. E eles também divulgaram quais são os volumes 3 e 4, né? Que é o Capitão América e o Homem de Ferro. Já tem capa, como vocês podem ver aqui na tela. É isso que eu tava falando, né? Eu acho que, por exemplo, pouca gente vai querer ler as primeiras histórias do Homem de Ferro. Eles também divulgaram o 5º volume da Espetacular Homem-Aranha, edição definitiva número 5, que esse deve ir até a edição 87 do Amazing Spider-Man. Cara, olha que legal. Na 110 é quando o Stan Lee cai fora, que é ali nos anos 70. Então, podemos ter aí toda a fase Stan Lee publicada nesse formato de encadernado, e a Panini pretende
trazer outros personagens. Eu imagino que sejam talvez os X-Men, né, nesse formato mais tipo um meio ônibus. Agora vamos falar de títulos mais novos da Marvel que a editora anunciou. O primeiro deles é o Homem-Aranha Linhagem de Sangue, que esse quadrinho ele rendeu bastante notícia na época, quando ele foi anunciado, porque envolvia o J.J. Abrams e o filho dele, que é o Henry Abrams, que pra mim, sinceramente, parece o filho dele, querendo escrever quadrinhos, né, como roteirista, e aí meio que o pai abençoou e colocaram o nome dele lá. Mas é um quadrinho que não bombou, como a Marvel provavelmente esperava, não tem tantos reviews assim, e a maior parte dos reviews lá fora até são ruins, assim. Os desenhos são da Sara Pichelli, que desenha demais. Cara, a arte desse quadrinho é maravilhosa. E na trama a gente tem um terrível vilão, o Cadaverous. Não sei como é que se fala em português, mas ele causa uma perda muito traumática na vida do Peter. E aí a gente vai acompanhar a história anos depois com o filho, que é o... Tá, eu acho que não tem... Ben Parker, o filho do Peter. E ele que vai ser o protagonista da história a partir daí, né? Então tem esse twist, e ele vai aprender lições como poder e responsabilidade. E o curioso é que o garoto não sabe que o pai é o Homem-Aranha. Sinceramente, mesmo os reviews sendo ruins, a trama parece legal, assim, parece algo interessante, assim, como o Peter agiria numa situação onde ele, por algum motivo ele não é mais Homem-Aranha ou ele tem que esconder do filho dele. Também eles anunciaram Falcão e o Soldado Invernal, Corte uma Cabeça, aproveitando aí o hype do seriado, né? Isso é uma minissérie que saiu esse ano mesmo, pela Marvel Comics, e a gente tem como roteirista o Derek Landy e o artista é o Frederico Vicentini. Agora vamos falar de publicações muito inesperadas. A primeira delas é o Hulk da Encruzilhada, quadrinho que frustrou muitos leitores porque a Panini terminou a coleção histórica Marvel, que é aquela publicação com uma capa bem vintage, exatamente faltando uma edição para começar essa saga. Então, certamente, eles estavam planejando lançar a saga da Encruzilhada num outro formato, e agora ele vai vir no Marvel Vintage em capa dura. Ele vai ser um pouco maior do que o normal, tá? São 13, 14, 15, 16 edições. Aqui a gente tem Bill Mantlo, Sal Buscema, Mike Mignola também trabalhando, né? Ele faz boa parte das capas. E tudo foi publicado nos anos 80 e na trama do Doutor Estranho bane o Hulk para a Encruzilhada, que é basicamente uma espécie de... é um encontro de dimensões. E aí o Hulk vai começar a viajar por várias delas, então ele vai enfrentar alienígenas, demônios, monstros, tudo que tu pode imaginar, e cada vez que ele tá em perigo, ele é jogado de volta ali pra parte da Encruzilhada. E esse é um quadrinho muito importante também pra cronologia do Hulk, assim, digo pra história do Bruce Banner. Detalhes sobre a vida do personagem são revelados ao longo da trama. Outra publicação que surpreendeu todo mundo foi o Thor Marvel Deluxe Volume 4. Sim, olha só, a Panini vai retomar a publicação do personagem nesse formato. Tomara que eles tragam, assim, se eles abriram esse precedente de trazer de volta a coleção Marvel Deluxe, esse é o momento da gente pedir pra Panini publicar o Quarteto Fantástico do Mark Millar no Marvel Deluxe, porque isso saiu, se eu não me engano, na Espanha, nesse formato. Então, olha aí, imagina se sai primeiro o quarteto do Millar, e aí eles engrenam no quarteto do Jonathan Hickman, que é incrível. Como tu sabe, a fase do Thor, até o volume 3, estava sendo muito aclamada nos Estados Unidos, assim, porque ela chegou a ser, acho que nomeada a um Eisner, acho que não chegou a ganhar. Mas enfim, foi um baita de uma volta do personagem, todo mundo estava adorando, Olivier Coipel destruindo nos desenhos, o cara realmente foi muito bem. E aí de repente o Straczynski resolveu pular fora do gibi e foi pra DC. Olha que legal. Sim, o pessoal ficou muito triste naquele período com o autor, e a justificativa dele é que ele não gostava muito da ideia de grandes eventos. Então, como ele sabia que ia ter o cerco pela Marvel, né, que justamente ia colocar toda a questão do Thor ali como centro do conflito dos heróis da editora, ele resolveu pular fora e foi escrever lá o Super-Homem na DC Comics. Triste, né? O fã da Marvel tem algumas mágoas com o Straczynski. Essa é uma delas, assim, porque o cara conseguiu pegar um personagem como o Thor, que estava com a revista cancelada, e, enfim, colocar ele no topo e caiu fora. Bom, os escritores que assumem depois, um deles é o Kieron Gillen e depois o Matt Fraction, e a fase, eu li ela na mensal do Thor na época, e cara, é bem caído, assim, foi algo que realmente eu não consegui gostar. Até os reviews também não são bons lá fora. Agora vamos falar de Mutantes, porque, cara, um dos principais destaques da live foram as publicações dos X-Men. Enfim, eu não vou soltar spoiler, tá? Vamos com calma. Primeiro tem a Ascensão da Fênix, que vai mostrar a volta da Jean Grey, e, na prática, esse é um crossover de algumas revistas da Marvel que acabaram gerando o X-Factor, que eu não sei se você sabe, mas é uma equipe que reúne os X-Men originais
E, cara, eu li algumas histórias do X Factor naquela. Acho que é a Queda dos Mutantes, né? Não, é Queda de Mutantes e Massacre de Mutantes. Esse é um grupo que se formou justamente pelo retorno da Jean Grey, né? O Ciclope, ele já não tava mais. Ele já tinha se aposentado da carreira de super-herói, tava casado com um filho. E quando a Jean voltou, ele largou tudo. Olha aí, parabéns Ciclope aí pela atitude. E por que envolve várias revistas, né? Foi um crossover que a Marvel fez, porque primeiro na edição dos Vingadores, eles descobrem na Baía acho que é da Jamaica, eles descobrem uma cápsula, eles levam essa cápsula depois pro Quarteto Fantástico, então por isso que tem dentro dessa edição, vai ter o Quarteto Fantástico 286, e a partir daí a gente vai ter justamente a volta da Jean Grey. Outro lançamento anunciado foi o X-Men Gênese Mutante, que vão ter as 7 primeiras edições. Esse faz parte daquela coleção Must Have da Panini, que é um quadrinho que também saiu na Itália, tá? Vocês estão vendo aqui a capa da edição italiana, que é o Marvel Essenciais aqui no Brasil. E, cara, esse encadernado, ele é muito marcante porque ele faz parte da febre dos X-Men aí dos anos 80, né? Uma revista que vendeu 8 milhões de cópias, foi tipo um recorde absurdo. E lógico que não foram 8 milhões de leitores que compraram, faz parte daquele momento onde a Marvel começou a usar muito o mercado especulativo, né? Então saía, sei lá, 15 capas alternativas de um mesmo gibi e tudo era item colecionável que em algum momento ia valer muito a pena pro leitor e, enfim, e aí o gibi acabou vendendo 8 milhões. Essa fase também marca a divisão da equipe dos X-Men em equipes azul e dourada. Eu li, eu tenho, na verdade, essa publicação já saiu pela Panini naquele encadernado Gênese Mutante, né? Primeiro saíram as histórias desenhadas pelo Jim Lee e depois saiu justamente as 7 primeiras edições. E para terminar, essa fase vai marcar a saída do Chris Claremont depois de 16 anos do título dos X-Men. Sim, cara, essa é uma treta muito pesada assim dentro da Marvel, porque pensa que o Claremont, ele foi essencial dentro dos Mutantes. Essencial é pequeno para a dimensão do que o cara fez com esses personagens, né? E aí, ali nos anos 90, ele já estava como um simples cara que pegava as páginas que o Jim Lee desenhava, porque quem pensava nas histórias era o Jim Lee, e ele só colocava diálogos. Então, tipo, enfim, a situação estava insustentável, ele acabou caindo fora da Marvel Comics. Agora vamos para o anúncio mais bombástico. Temos uma nova coleção no mercado de quadrinhos brasileiro, que é as maiores sagas Marvel, a Canção do Carrasco, que é um volume único, tá? Ele se fecha numa única edição. Esse é o primeiro crossover da fase pós-Chris Claremont. Na verdade é até engraçado, né? Porque o Claremont sai ali no começo dos X-Men, e aí mais ali um pouco pra frente da revista, o Jim Lee, o Wilson Portácio, o próprio Rob Liefeld, eles saem dos títulos mutantes e vão formar a Image. Então a Marvel teve que substituir as equipes criativas das revistas dos X-Men, e aí nasce esse primeiro crossover, que é a Canção do Carrasco. Ele já foi publicado pela Abril nos anos 90, e a edição da Panini vai ser capa cartão e com 368 páginas. Cara, olha que legal, a gente vai ter um encadernado no molde da Queda do Morcego, que é algo que a gente queria muito na Marvel, agora a gente vai ter como a DC já teve. Esse quadrinho, ele é bem importante, tá? Dentro da cronologia mutante, principalmente ali dos anos 90, a história começa com o Xavier sendo baleado durante um evento, onde ele estava fazendo uma palestra, e aí ele é baleado pelo Cable. Nisso, esse ato acaba gerando uma guerra entre as equipes mutantes. Eu nunca li a Canção do Carrasco, então agora eu tô empolgadaço para dar uma olhada. Principalmente porque aqui a gente vai ter a questão do vírus legado, é a primeira vez que ele aparece nessa história, e também o Cable acaba sendo um personagem bem importante. E para terminar, a Panini fez 3 anúncios. Tem o X-Men Grand Design volume 3, que aí fecha essa revista, o Homem-Aranha História de Vida, que vai ser republicado ali a partir de maio, e o Mágico de Oz, que vai sair pelo selo Marvel Teens, que é desenhado pelo Scott Young. Eu não lembro se ele é também roteirizado por ele, mas é um quadrinho até que eu tô pensando em pegar, que eu tô lendo Lost Girls, do Alan Moore, então meio que eu tô precisando rever ali o Mágico de Oz. É muito lançamento, assim, do que a Panini divulgou, com certeza eu vou pegar a Canção do Carrasco, porque, cara, é a Panini dando algo que a gente tá pedindo. É um encadernado grande, capa cartão, e provavelmente deve vir com valor acessível. Eu já tenho a Gênese Mutante, então vou acabar não pegando. X-Men Grand Design eu vou fechar a trilogia, né, pra ter ela completinha. Hulk da Encruzilhada também, com certeza. E talvez eu leia ali Falcão e Soldado Invernal, porque os desenhos são muito bacanas, envolve Hydra, vai ter Barão Zemo, enfim, todos aqueles personagens que a gente tá acostumado ali do Capitão América, e deve ser um encadernado aí de capa cartão, de banca, então eu devo ler. Tá, mas agora é o teu momento. Comenta aqui embaixo. Qual a tua expectativa para esses lançamentos? O que tu pretende pegar deles? Quais tu achou mais legais? Principalmente, quais títulos tu pretende pegar
da coleção clássica Marvel? Tu vai colecionar tudo? Pretende pegar os seus personagens que tu mais gosta? Deixa teu comentário aqui, tá?